Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder e esse é o primeiro vídeo de trigonometria dessa playlist. Se você chegou aqui por acaso, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Todo o conteúdo do vestibular vai estar aqui, beleza? Vamos começar essa aula. Olha aqui. Bom, os navegantes bem diferentes do que você conhece, que eram os navegantes do deserto. Sim, os caras que andavam no deserto. O deserto é aquele mar de areia. Eles não tinham como se localizar por nada em volta. Eles usavam as estrelas. E aí eles tinham que pegar o mapa das estrelas e botar no papel para poder se achar, saber onde tinham que ir, né? E aí eles perceberam o seguinte, primeiro que o céu, você vê ele de forma abobadada, né? Você vê ele tipo uma circunferência, porque a Terra é esférica. Então você vê ele tipo numa esfera e você tem que passar por um plano. Há uma distorção. Segundo, você vai pegar medidas gigantescas e transformar em medidas pequenas. Foi aí que eles perceberam que eles poderiam criar triângulos, retângulos gigantescos e reduzir a pequenos e botar no papel. Como isso? Presta atenção. Eu criei um triângulo aqui ABC, que é o grandão, e o triângulo CDE, que é o pequeno. Eles são semelhantes pelo caso AA. Por quê? Porque eu tenho dois ângulos de 90, esse ângulo de alfa é comum para os dois, o que obriga beta e beta a serem iguais. Tudo bem? Beleza? São semelhantes. Ou seja, se no triângulo pequeno CD é X, CB é Z e ED é Y, e eu multiplicar por K para achar o triângulo grandão, AC vai ser KX, KY e KZ respectivamente. O que eles perceberam foi o seguinte, cara. Se ele pegar as mesmas razões, os mesmos lados e dividir nos dois triângulos, o resultado é igual. Olha que maneiro. Se eu pegar o lado oposto ao ângulo alfa no grandão, KY, e o lado dividido pelo lado oposto ao ângulo beta, KX, ele vai ser igual se eu fizer a mesma razão no pequeno. Oposto a alfa y, oposto a beta x. Por quê? Porque quando você multiplica todos os lados por K, na hora da razão, esse K some. Beleza? Então eles poderiam pegar medidas enormes e transformar em medidas bem pequenas para trabalhar. Resolveram dar nome a esses caras. São as razões trigonométricas. Como é que funciona isso? Olha aqui. Num triângulo retângulo, eu tenho três ângulos, o de 90 e os outros dois juntos, que somam 90 graus. Os dois ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares, eles sempre somam 90, beleza. O lado oposto a 90, que eu chamei de Azinho, que é o lado BC, ele é o que a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados, AC e AB, que eu chamei de B e C, são os catetos. Repara numa coisa, quando eu olho para o ângulo alfa, o cateto oposto ao ângulo alfa é o C. E o cateto adjacente, ou seja, que está do lado, é o B. Enquanto que no beta é o contrário, o cateto oposto ao beta é o B e o adjacente é o C. E olha só os nomes que eles deram. Seno, cosseno e tangente. O seno é a razão entre o cateto oposto e hipotenusa. O cosseno entre o cateto adjacente e hipotenusa. E a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Só que se você botar seno sobre cosseno, você corta as hipotenusas, fica só cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Conder, qual dos dois eu uso? Depende. Se for uma questão literal, você vai ter o seno e o cosseno, você vai usar a razão entre eles. Se for uma questão com desenho, você vai usar os valores do desenho, cateto oposto sobre adjacente, beleza? A gente vai ver isso nos exercícios. Bom, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Deixa eu mostrar isso aqui, porque isso aqui é bem interessante. No alfa, o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto ao alfa é o C, hipotenusa é o A. Então ele é C sobre A. O cosseno do alfa é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então é B sobre A. Enquanto que a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. É C sobre B. Vamos fazer agora o do beta. O do beta, o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, é B sobre A. O cosseno é o adjacente do beta sobre hipotenusa, C sobre A. E a tangente é o cateto oposto ao beta sobre o adjacente, B sobre C. Repara que alfa e beta são complementares. O seno de alfa, que é C sobre A, é igual ao cosseno de beta, que é C sobre A. O cosseno de alfa, que é B sobre A, é igual ao seno de beta, que é B sobre A.
Essa é a primeira informação importante que você tem que saber. Galera que vai fazer vestibular para São Paulo, tudo mais, olha aqui. Enem também, olha aqui. Seno de alfa menos 90 menos alfa, ou seja, o complemento de alfa, que seria o beta, seria igual ao cosseno de alfa. Beleza? O que eu estou falando aqui é que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Não foi isso que a gente viu aqui? Beleza? A diferença é que você joga o alfa para lá. Você vai ter que beta é igual a 90 menos alfa. Olha aqui. Show? E a tangente, Conder? A tangente de alfa era C sobre B. A de beta é o inverso, cara. Então a tangente de beta é 1 sobre a tangente de alfa. Suave? Maneiro. Próximo passo que eu tenho que ver aqui são os ângulos notáveis. A princípio a gente aprende 3. Eu sei que você conhece a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Raiz do 2, raiz do 3, faz mais uma vez. A tangente é diferente. Vamos lá, vamos fazer? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Raiz no 2, raiz no 3, faz mais uma vez. A tangente é diferente, preste atenção. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Eu não gosto dessa musiquinha não pelo seguinte, cara. Se toda vez que você tiver que lembrar um desses 9 valores, você tiver que cantar, você vai ter uma perda de tempo muito grande nas provas. Esses 9 valores têm que estar no seu sangue, beleza? Você tem que saber de cabeça que o cosseno de 60 é meio e que o seno de 30 é meio, porque eles são complementares. Que o seno e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Que a tangente de 45 é 1. Que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Você não pode perder tempo fazendo essa tabela toda, tudo bem? Beleza. Triângulos importantíssimos, galera. Triângulo 30, 60 e 90, que eu até esqueci de sublinhar. É até bom vocês verem que eu faço na mão. E o triângulo e o retângulo isósceles. O triângulo retângulo isósceles é mais fácil. Por quê? Porque se você pegar ele e dobrar aqui para cima, você cria um quadrado. Então a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles é o cateto vezes raiz de 2, por causa da diagonal do quadrado, tudo bem? Que é L raiz de 2. Na verdade, a diagonal do quadrado é por causa disso. Foi? Então, se eu tenho triângulo retângulo isósceles, ou seja, 90, 45, 45, se eu sei os catetos, e a hipotenusa é o cateto vezes raiz de 2. Agora, vedete de toda a prova de vestibular. Triângulo 30, 60, 90. Eu tenho hipotenusa. Quem é o seno de 30? Meio. Então, o lado oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. O lado oposto ao ângulo de 60 é a hipotenusa vezes o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Decora isso, cara. O lado oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. O lado oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Tira o print e vamos fazer uns exemplos. Então, galera, agora vamos fazer alguns exemplos de como cai essa coisa de ângulos notáveis e triângulo retângulo com trigonometria. Primeiro exemplo, ele fala o seguinte, olha que maneiro. Uma escada está apoiada no topo de um muro de tijolos de 5 metros. Pergunto, qual é o comprimento dessa escada? Galera, trigonometria. Você tem o ângulo de 30, você tem o cateto oposto e você tem a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e hipotenusa? Seno. Muito bem. Então é só fazer assim, ó. O seno de 30 é igual ao cateto oposto 5 sobre hipotenusa x. Só que você tem que saber a tabela. Seno de 30 vale meio. Então você substitui esse cara por meio, você vai ter 5 sobre x. Aí tem uma proporçãozinha, só multiplicar cruzado. Você vai ter que 1x é igual a 2 vezes 5, x igual a 10. Ou seja, o comprimento da escada é de 10 metros. Vamos supor que ele tivesse me perguntado, em vez do x, a distância do pé da escada até o muro, que eu vou chamar de y. Como é que eu faria? Você pode falar que esse ângulo é de 60,
Logo, esse cara cateto oposto a um de 60, usar o seno de 60, sem problema. Mas vamos fazer com 30. Eu quero o cateto adjacente, eu tenho hipotenusa, ou eu tenho o cateto oposto. Eu tenho cateto oposto, vamos usar tangente. Tangente de 30 é igual ao cateto oposto que eu tenho. Eu sei que eu calculei isso aqui, mas não tem problema. Sobre o cateto adjacente. Mas a tangente de 30, todo mundo sabe que é a raiz de 3 sobre 3, que é igual a 5 sobre y. Olha que bonitinho, cara. Foi? E aí, cara? E aí que você vai cruzar. Y raiz de 3 é igual a 15. Porque fica y vezes 3, 3 vezes 5, 15. Só que o raiz de 3 vai dividindo. Quando ele for dividindo, você não pode deixar a raiz embaixo. Você tem que racionalizar. Quando você racionalizar, olha que bonitinho, você vai ter o seguinte, que y é igual a 15 raiz de 3 sobre 3. E aí você pode simplificar o 15 com 3 achando 5. 5 raiz de 3. Muito bonito isso, mas eu não queria assim não. Pô, Conder, como é que você queria? Eu falei para você do triângulo especial 30, 60, 90. Olha só, se aqui é 30, aqui é 90, aqui tem que ser 60, não tem jeito. Beleza? Apareceu magicamente aqui. Então vou escrever aqui como se fosse o modo Enem. Modo Enem. Modo Enem. Como é que funciona, Conder? É fácil. Ó. Se o lado, olha aqui, se o lado oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa, se 5 é a metade é porque a hipotenusa é 10. E o lado oposto a 60 é a metade do 10 vezes a raiz de 3. Não foi isso que eu falei para você decorar? Olha o tempo que você ganha. Isso tem que sair rápido assim. Conder, e se fosse uma discursiva? É só escrever assim, ó. De acordo com o triângulo 30, 60, 90, temos 2 pontos. Tal, tal. Acabou. O cara vai entender, ele vai saber o que você fez. Tudo bem? Galera, a trigonometria não acaba por aqui. Tiro... Tudo bem? Vamos lá. Questão número 2. Cara, esse desenho ele é clássico nos vestibulares. Clássico, clássico. Se liga aqui. Ele me dá 30, me dá 60, me dá um ângulo de 90, me dá essa medida e pede x. Sempre a mesma coisa, só muda a história. Um barquinho navegando no rio, avista um farol. Uma pessoa vê uma árvore, anda não sei quanto. É a mesma coisa. Uma pessoa olha o topo de um prédio, caminha. É o mesmo desenho, só muda o trelelê. Como é que funciona? Você tem que ter uma jogada aqui geométrica. Se aqui é 60, na minha aula de triângulos você aprendeu que esse ângulo ele é externo. Vamos dar nome aos lados aqui? A, B, C, D. Esse ângulo de 60 ele é externo do triângulo CDB. Então ele vale a soma dos internos não adjacentes. 30 mais 30, 60. Ih, Conder, viajei, calma. Se aqui é 60, tudo tem que somar 180, falta 120. 120 mais 30, 150. Para 180, 30. Também serve. Agora, olha só. Se esse ângulo é 30, é 30, porque o triângulo CDB, ele é isósceles. Ele tem 2 ângulos iguais, ele tem 2 lados iguais. Então, se aqui é 50, amigo, aqui também é 50. E aí, bonitinho, ficaria assim. Olha para o triângulo DAB agora. Eu tenho um ângulo de 60, eu quero o cateto oposto a ele e eu tenho hipotenusa. Qual é a relação que eu tenho? Seno de novo. Seno de 60 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Só que o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 50. Joga o 50 para cá, você vai ter que x é igual a 50 raiz de 3 sobre 2. Você vai ter que x é igual a 25 raiz de 3. Conder, eu não posso fazer direto pelo modo Enem, não? Claro que pode. Se aqui é 60, o lado oposto é a metade da hipotenusa, 25 vezes a raiz de 3. Direto, sem nem pensar. Agora, o último exemplo, tem um quadrado e eu quero a diagonal. Num quadrado, amigo, a diagonal do quadrado ela é bissetriz. Isso quer dizer que ele divide esse ângulo aqui em 2 ângulos de 45. Sem contar que os lados são iguais. Show? Vamos fazer pelo seno de 45? Vamos fazer pelo seno de 45. É o cateto oposto sobre hipotenusa. Tá vendo o triângulo aqui, ó?
embaixo ou em cima, eles são iguais. Você vai ter então que o seno de 45 é o cateto oposto 10 sobre hipotenusa D. Só que o seno de 45, amigo, é raiz de 2 sobre 2, que é igual a 10 sobre D. Multiplica cruzado, você vai ter que D raiz de 2 igual a 20. Ou seja, D igual a 20 sobre raiz de 2. Você não vai deixar assim, porque você agora é meu aluno do canal. Você vai multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. O que vai fazer você achar 20 raiz de 2 sobre 2. Ou 10 raiz de 2. Quando ele não poderia simplesmente dizer que a diagonal do quadrado é L raiz de 2? Claro que poderia, eu acabei de te falar, eu ia te falar agora, o modo Enem. Aí é só tu fazer 10 raiz de 2. O que eu estou te mostrando é que existe o caminho para você fazer na mão se você esquecer. Tudo bem? Tira o print. Agora é o seguinte, galera. Não acabou trigonometria, não. Vamos falar agora de razões inversas e ciclo trigonométrico nesse vídeo aqui do lado, tá bom? Um beijo.